Ibovespa termina o dia em queda. Ibovespa fechou em queda de 0,57%. Sétimo dia consecutivo de perdas para o Ibov, viu? Dando continuidade a essas perdas, investidores reagindo novamente aos dados da economia da China. Isso aumentou os temores em relação à recuperação econômica do país. Também avaliando essa série de balanços, esses resultados que saem no dia de hoje. Inclusive, Mari, tivemos aqui no painel Mover Pro alguns destaques sobre balanço da Metal Leve, né? Ticker Leve 3, um lucro líquido no segundo trimestre de 193 milhões de reais, um avanço de 69,7% na comparação anual. A EMAI também divulgou resultados, teve um lucro líquido no segundo tri de 37 milhões e 800 mil reais, um avanço de 27,7% na comparação anual. Lá nos Estados Unidos, aí saindo um pouquinho do Brasil, Disney reportando o resultado em Walt Disney tendo um lucro líquido ajustado no terceiro tri de $1,03 acima das expectativas do mercado. Os números de assinantes pagos no segundo trimestre do Disney Plus teve um leve avanço de 0,76% na comparação com o primeiro trimestre. No segundo tri, 105 milhões e 700 mil assinantes pagos do Disney Plus, temporada de balanço a todo vapor. A gente vai falar sobre esse dia do pregão, mas é claro, trazendo as expectativas para os próximos, porque a gente recebe aqui no nosso programa o Fábio Lemos, sócio da Fatorial Investimentos, para comentar as movimentações do pregão de hoje. Olha ele aí, hein? Não sei se o Fábio tá mais preocupado com o Ibovespa, S&P ou com o Olímpia também na Libertadores. E aí, Fábio, tudo bom com você? Boa tarde. Meu amigo Medina, sempre lembrando aí do meu Mengão. Realmente, agora nesse horário, tô mais preocupado com o Olímpia e para ver se o meu Mengão engrena de novo. Afinal, depois de tanto problema que a gente teve lá, tá até me lembrando do Bovespa, tá bem? Ah, O é? Flamengo deu aquela decolada, depois ficou lateralizando e domingo agora, né? Foi ali uma piaba que tomou do Cuiabá que tá Meu me Deus. lembrando essa semana aí de 7 dias do Ibovespa apanhando, né? Eu tô me sentindo em casa, literalmente. Boa, Fabião. Pois é, sétimo pregão consecutivo de perdas pro Ibovespa. E aí, né, ô Márcio, exatamente uma semana depois da divulgação da decisão do corte de juros em 50 pontos base pelo Copom, tinha gente no dia mesmo na nossa cobertura dizendo, opa, amanhã é lua para esse mercado. Mas desde que cortaram os juros, Fábio, o Ibov não para de cair. É uma questão mais local, é mais externo? O que explica todo esse movimento, Fabio? É uma regra antiga de mercado, do famoso mercado antecipa. Somando-se a isso, aquela questão de que o mercado sempre vai pedir, meu amigo Medida, um prêmio adicional. A gente estava ali contando com 0,25, já que nosso querido Bob Fields, no presidente do BC, vinha sempre muito reticente e restritivo, e quando a gente viu 0,50, o mercado, e você vê isso pela curva de juros, já está pedindo um pouco mais. Então, assim, como a gente não tem a sinalização e a ata que saiu agora recente já deixou claro e contratado mais 0,5%, acredito eu que o mercado já está ali dando essa lateralizada e, de certa forma, cobrando um prêmio maior para que tenha aí efetivamente um novo motivo para subir. E só lembrando uma coisa muito importante, Medina, nós tivemos esse movimento de alta da primeira pernada do Ibovespa, aí basicamente 96 para 121, 122 mil pontos, em cima desses cortes de juros que na ponta futura já estava acontecendo. Agora que efetivamente ele aconteceu no fato, assinado e lavrado na ata, precisamos de motivos reais, que seriam a parte estrutural, arcabouço, reforma tributária e outras coisas que por hora não tenho nada. Perfeito, boa, Fábio. Bom, hoje também foi um dia, né, do mercado repercutindo os dados do índice de preços ao consumidor lá na China, né? Uma deflação de 0,3% em julho. Apesar de ter mostrado um controle nos preços lá na economia asiática, Fábio, gera alguma preocupação em relação à demanda mais fraca da China? Isso poderia ter um potencial de impacto aqui para o Brasil? Na verdade, já está tendo um impacto aqui no Brasil sobre ativos de commodities especificamente. Você vê
Vale, Usiminas, CSN, a própria Gerdau, no balanço de hoje, já mensurou isso. O Werneck, CEO da companhia, do Conference Call, mensurou a questão da China está um pouco lagging e isso está atrapalhando, logicamente, os preços. Por quê? O que você falou agora há pouco, que foi a questão deflacionária que nós tivemos na China, é muito mais por uma questão de demanda, que não está acontecendo em relação aos produtos, e com isso você tem ali os preços, literalmente, como você falou ali, numa situação de negativos, 0,3, como a gente já não vê, se não me falha a memória, há 2 anos. E a China é efetivamente o nosso maior parceiro comercial para um país como o Brasil e para uma bolsa como é o Ibovespa, que tem o seu maior peso aonde? Nas commodities, seja Petro, seja Vale, depende sim de que a China volte a andar. Senão, a gente vai ficar nessa lateralização enjoada, igual meu amigo Márcio Lorega comentou aí agora há pouco, fica até chato de você acompanhar o movimento que mais moe dinheiro do que outra coisa. Perfeito, ô Fábio. Aliás, né, a Mari tem até uma dúvida a respeito desse impacto da China que já ocorre no Brasil. Qual que é a dúvida, Mari? Medina, eu queria perguntar aqui para o Fábio, porque como ele estava comentando sobre o impacto em Vale, em Petrobras, eu queria te perguntar sobre as frigos, já que a China ela é uma grande importadora, né, do setor de proteínas aqui do Brasil, tem algum impacto também com esses dados da China dessa semana? Sim, hoje, inclusive, o Santander soltou um reporte comentando sobre isso. A XP fez o mesmo na segunda-feira. O que acontece? A China, como ela importa grande quantidade e, na verdade, até reduziu o seu volume importado decorrente dessa desaceleração, ela acaba pressionando os preços para baixo. E por mais que nós tenhamos visto, por exemplo, frango e suínos, que teve uma queda na importação por parte da China e manteve até uma alta considerável, 3 segundos XP, isso, na média geral, você pressiona os preços para baixo, porque afinal de contas, quem consome mais faz preço e, logicamente, o vizinho dele não vai querer pagar um ágio, um pedágio tão grande daquilo que da nossa querida China está efetivamente pagando. Isso traz uma pressão sobre os frigoríficos que, inclusive, deve retardar o tão sonhado crescimento de ciclo agora no segundo semestre. A gente já está vendo casas jogando um pouquinho mais para frente a expectativa de crescimento dentro do setor só por causa disso, porque deve atrapalhar ainda mais as margens, principalmente daqueles frigoríficos que têm uma exposição maior à Ásia, especificamente à China nesse caso. Ô Fábio, no seu comentário anterior, né, você falou sobre Petrobras. Hoje os papéis de Petro subiram 0,79%, falando dos papéis preferenciais, R$ 30,46. Os ativos estão subindo, ô Fábio, mesmo em um momento e um cenário de discussão em torno da defasagem no preço dos combustíveis da Petrobras, né? Alguns comentários, alguns analistas indicando da preocupação em torno sobre até quanto essa defasagem pode prejudicar a saúde financeira da companhia. Mesmo assim, até pelo que a gente tem observado do mercado, os papéis da Petrobras seguem avançando. Você tem enxergado um risco nesse ativo por conta disso ou não? Não é algo que é para se preocupar, pelo menos agora, Fábio? Medina, eu sempre tomo um cuidado aqui em relação até aos nossos clientes aqui do escritório de usar uma expressão que eu tenho usado desde o pré-eleição, que é o de olhar os fatos sem viés político. Sim, essa questão que nós estamos vendo hoje, principalmente da defasagem do combustível, é extremamente nociva para o caixa da Petrobras. Qualquer pessoa que olhe o balanço da companhia, ano contra ano, ou não precisa nem ir longe, olha aí o primeiro trimestre e observa agora o segundo trimestre, já vê que houve ali uma dilapidação, para usar um termo um pouco mais forte, do caixa da companhia. E hoje, conforme você agora há pouco, eu vi que você estava comentando, a gente tem aí essa questão de defasagem do combustível um pouco maior, saiu de 24% para 26%, e isso já está causando problemas, inclusive, em relação ao diesel. Por quê? Gente, a Petrobras ela também importa. Então, assim, se ela está importando
e vendendo aqui a um preço mais baixo, para os exportadores, vou pegar aí uma Vibra ou uma outra empresa, vai dar dor de cabeça também, que não vai querer praticar o mesmo preço, vai faltar. Então, quando você soma todos esses fatores, no longo prazo, e meu longo prazo hoje, infelizmente, já é o próximo trimestre, é sim prejudicial para a companhia. Mas, Fabão, continua subindo, mesmo com notícias ruins, igual a gente tem visto. Galera, gringo precisa de um papel com fluxo no setor de petróleo, que tenha entrada e tenha saída, e que pague hoje com dividendos, por enquanto, que seja par a par. E hoje, mesmo com essas mudanças de 60% para 45% ali do que ela tinha de fluxo de caixa livre, ainda está, comparando com os pares internacionais, dentro da média. 10% de yield é o que deve pagar a Petrobras em 23, 9 a 10%. Ou seja, está ao par do que elas têm lá fora para se comparar. Mas tem que ser literalmente um olho na missa e outro no padre, porque está sim consumindo o caixa da companhia, mas enquanto tiver fluxo comprador, aí eu vou repetir para vocês aqui o que eu falo com os clientes aqui do escritório. Galera, eu sigo fluxo. Enquanto tiver o fluxo comprador, não sou eu que vou discutir com ninguém. Dinheiro não tem viés. Então, deixa andar o trem. Ô, Fábio, pra gente encerrar nossa conversa hoje, sempre bem legal a participação do Fábio Lemos aqui com a gente. Amanhã teremos divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos, CPI americano. Eu queria te perguntar qual que é a sua expectativa e como você imagina a reação do mercado se vier um CPI mais forte ou um CPI mais fraco, Fábio. Então, só para lembrar, a gente encerrou agora, está em agosto, encerrou agora o período de férias, julho, lá nos Estados Unidos, e efetivamente esse período é um período que a gente teve, na realidade, um movimento de alta do combustível lá nos Estados Unidos. Isso, logicamente, é inflacionário. Por mais que a gente tenha visto um movimento do CPI acompanhando queda, eu acho que podemos ter um estresse no dia de amanhã, mas é pontual, decorrente desse momento atípico de férias, pós-férias no caso, que nós tivemos. Causou e deve causar alguma distorção nesse dado de amanhã. Dito isso, eu acho que a tendência do mercado, se vir aí um CPI mais elevado, logicamente pede um Fed mais restritivo, e tivemos na segunda-feira 2 diretores do Fed falando nesse tom um pouco mais hawkish e restritivo, e isso logicamente não é o que o mercado espera, e se isso acontecer, veremos o mercado realizando. Só que, Medina, o CPI é um dia muito difícil de se operar, com a volatilidade muito grande. Geralmente eu comento com os clientes do escritório que é para se tomar cuidado. Na hora da divulgação do CPI, você vê ali uma barra do dólar e do índice, eu gosto de acompanhar os dois. Movimento muito rápido e que acaba distorcendo ali, não sei se é até aquela closed caption da tradução do pessoal, e logo em seguida se ajusta. Ou seja, galera, quem vai operar amanhã, cuidado para não ser pego de surpresa com a interpretação dos dados, que para mim pode trazer uma divergência por causa do período de férias nos Estados Unidos. Maravilha, Fábio Lemos. Fábio, obrigado novamente por atender nosso convite. Um grande abraço e até uma próxima. Um abração, Medina, obrigado a vocês aí. E só para lembrar, né, vamos subir os likes aí para ver se a gente dobra a meta no dia de hoje, né? Exato, vamos aí para os 1.400 likes até o fechamento. Obrigado, Fábio Lemos.